Bom dia, Hare Krishna. Então vamos para dar continuidade, né? A leitura, o estudo, o Shravana Kirtana do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Kavula Pira Vanachari Jamuna Pira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Ok, bom dia, Marcos Maria Branquinho. Tirou o Hahnemann? Tirou o Hahnemann? Como assim? Então, vamos lá. Hahnemann é poderoso, hein? Se eu fosse você, não tirava, não. Então, vamos lá. Eu tenho até um Hahnemann que eu ganhei de uma aluna minha no meu altar. E um dos indicadores da vitória dos Pândavas contra o exército de Duryodhana na Batalha de Kurukshetra, um desses indicadores da vitória, tá, é a imagem de Hanuman na bandeira da quadriga. Então, né? Porque Hanuman, ele participou da vitória, né? Ele ajudou na vitória da guerra, junto com o senhor Ramachandra, né? Contra Ravana. Ravana, um asura muito mais poderoso do que Duryodhana. Duryodhana é palito, frango, franguinho. Duryodhana é franguinho. Ravana é assim, né? Guerreiro assim de peso pesado, né? Peso pesado. Voltarei, o Facebook só me permite mudar depois de 60 dias. Isso aí. Decisão certa. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, o significado desta invocação é Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó meu Senhor, Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. É o significado desse mantra de invocação, né, invocando, né, as bênçãos de Krishna, invocando o seu favor, né, a sua permissão para falar dele, né, para que possamos todos nós recebermos essas bênçãos, né? Uma vez que Krishna apreciou, permitiu e abençoou. Então, um mantra, né, imprescindível para iniciarmos o Krishna Katha. Então vamos lá. E essa tradução que eu apresentei aqui é a tradução do primeiro shloka, primeiro verso, a primeira estrofe do Srimad Bhagavatam, né, do primeiro canto, primeiro capítulo, primeiro verso, tá, que começa com Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Né, Jammadhyasya Jatha Nuayaditarascha Charteshu Abhigyaswarat. Né, é o verso. Tere Brahmarida Yatha, e assim vai, etc, etc. Então, vamos à leitura do verso de hoje. Srimad Bhagavatam, terceiro canto, então aqui eu tenho também a minha esposa Chintamani Devidasi na audiência, importante, personalidade. Então vamos lá.
capítulo 5, conversas de Vidura com Maitreya, Maitreya Rishi. Verso 19. Verso 14. Tam chochya shocham avido nu shoche hare kathayam vimukham agena akshinoti devo nimishastu yesham ayur vritha vada gatin smritiram. Tradução palavra por palavra. Tam, todas aquelas. Shotya, dignas de compaixão. Shotyam, dos desprezíveis. Avidaha, ignorantes. Anushoche, eu me apiedo. Hare, do Senhor. Kathayam, aos tópicos de. Vimukham, adversas. Agena, por causa de atividades pecaminosas. Kishinoti, arruinando. Devaha, o Senhor. Animisha, tempo eterno. Tu, mais. Yesham, de quem? Ayuhu, duração de vida. Vritha, inutilmente. Vada, especulações filosóficas. Gati, meta última. Smritinam, daqueles que seguem diferentes rituais. Tradução. Ó sábio, os que são dignos de compaixão apiedam-se das pessoas que, por causa de suas atividades pecaminosas, aos tópicos sobre a transcendência e que deste modo ignoram o propósito do Mahabharata, Bhagavad Gita. Peraí, ficou estranho aqui, aconteceu alguma coisa. Ó sábio, os que são dignos de compaixão apiedam-se das pessoas que, por causa de suas atividades pecaminosas, são adversas aos tópicos sobre a transcendência e que, deste modo, ignoram o propósito do Mahabharata e que deste modo, ignoram o propósito do Mahabharata, Bhagavad Gita. Eu também me apiedo delas, porque vejo sua duração de vida sendo arruinada pelo tempo eterno, enquanto elas se envolvem com apresentações de especulações filosóficas, teorias, metas últimas de vida e diferentes tipos de rituais. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Eu vou ler de novo essa tradução. Aqui quem está falando é Vidura, que está se dirigindo a Maitreya. Então Vidura está se expressando, colocando seus pontos de vista para então receber os ensinamentos do grande sábio Maitreya. Ó sábio, os que são dignos de compaixão apiedam-se das pessoas que, por causa de suas atividades pecaminosas, são adversas aos tópicos sobre a transcendência e que, deste modo, ignoram o propósito do Mahabharata, entre parênteses, Bhagavad Gita. Eu também me apiedo delas, porque vejo sua duração de vida sendo arruinada pelo tempo eterno, enquanto elas se envolvem com apresentações
e especulações filosóficas, teorias, metas últimas de vida e diferentes tipos de rituais. Vidura está falando. Significado, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jagadguru. De acordo com os modos da natureza material, há 3 tipos de relações entre os seres humanos e a suprema personalidade de Deus. Aqueles que estão nos modos da ignorância e paixão são adversos à existência de Deus, ou então aceitam formalmente a existência de Deus na posição de um fornecedor de encomendas. Então, de acordo com esse ensinamento de Srila Prabhupada, 3 são 3 tipos de mentalidades em relação à personalidade de Deus, em relação às questões existenciais, em relação ao nosso verdadeiro autointeresse. E que posições são essas? Essas posições são determinadas pelos 3 modos da natureza material: Sattva-guna, bondade; Raja-guna, paixão; Tama-guna, ignorância. Como em Kali Yuga todos nascem Shudras, e, por incrível que pareça, né, isso não é assim uma ofensa, não. Isso é até um elogio. Que, na verdade, né, o Shudra, apesar de ser uma categoria menos inteligente, né, de trabalhadores comuns, mas eles estão inseridos no Varnashrama Dharma, na cultura védica. Por que isso é um elogio? Porque existem categorias abaixo dos Shudras. Mileshas, Yavanas, né? Asuras e assim por diante. Né? Que estão abaixo de Shudras, os Mileshas. Né? Então, pessoas de hábitos ainda mais grosseiros. Então, em Kali Yuga, todo mundo nasce Shudra, né? Isso é um elogio, isso é uma forma suave que o Srimad Bhagavatam está se dirigindo aos habitantes de Kali Yuga, porque a maioria estão abaixo de Shudras. Mas vamos lá. Então, porém, como em Kali Yuga, né, as pessoas, elas, no mínimo, nascem como Shudras, né, a mentalidade geral está sob influência dos modos qualitativos da natureza de rajas, paixão, e tamas, ignorância. E isso é um problema. Isto é um problema. Né? Porque que acontece? Sob a influência da paixão e da ignorância, né? Então as pessoas, elas têm uma concepção de Deus como um mero fornecedor de encomendas. Né? Então é uma mentalidade bem assim, prejudicada, né? Bem caída, porque é uma concepção de Deus, né? Uma relação com Deus, uma relação egoísta, comercial, e não de amor,
e amizade. Né? E há aqueles, né, que depreciam, menosprezam, né, e desdenham Deus, que estão sobre uma influência predominantemente de Tamaguna, do modo da ignorância. Então, acima destes, há os que estão no modo da bondade. Esta segunda classe de homens acredita que o Brahman supremo é impessoal. Então, em geral, quando se alcança Sattva-guna, o modo da bondade, né? Então as pessoas elas se abrem para um universo de questionamento mais amplo, mais filosófico, mais existencialista, né? E assim elas entram numa esfera de especulação filosófica, metafísica. E aí desenvolve uma certa percepção. Aliás, elas conseguem, né, despertar, né, a primeira realização de Deus, que é o aspecto sati, o aspecto de eternidade, de onipenetrância, né? O aspecto de Deus, a natureza absoluta, né, do Supremo, de onipenetrância, né? O aspecto luminoso, a luz divina, né? A luz espiritual, o Brahma Jyoti, né? Que é o aspecto impessoal, sati, de existência, de eternidade, de Deus. Então, o modo da bondade, né, ele propicia, né, essa capacidade, esse alcance, né, da primeira, da realização, esta realização do primeiro aspecto da verdade absoluta. Essas pessoas, elas se situam, essa categoria de homens e mulheres, se situam no modo da bondade. Eles aceitam o culto de Bhakti, no qual ouvir Krishna Katha é o primeiro item, como um meio, e não como um fim. Isso não é correto. Usar Bhakti Yoga, usar devoção, usar as deidades, usar o guru como meio, né? E isso é uma forma assim bem neófita, bem primária, bem assim incipiente no processo da vida espiritual, no processo de realização de Deus, né? Não é o meio mais efetivo, mais eficiente de utilizar Bhakti Yoga, né, que é o processo mais elevado da espiritualidade, como meio. E, consequentemente, né, usa-se as deidades e o guru como meio. E quando a pessoa atinge um nível, né, de alcance de uma consciência espiritual elevada, né, quando ela atinge a realização do eu sou, Aham Brahmasmi, né, e que experimenta um nível, um estágio de Samadhi, né, Brahmananda, ela rejeita Bhakti, ela rejeita, não, a devoção, ela rejeita as deidades e ela rejeita o guru. Então, né, é assim, um caminho, é um caminho
ineficiente, ele não é efetivo. Esse caminho, né, essa prática, ela é impersonalista, né? E ela é e é um caminho mayavadi, porque é ilusório. Porque neste caminho, nesse caminho de realização espiritual, onde se realiza, né, o primeiro aspecto da verdade absoluta, Sat, né, onde o aspirante, o yogi, o transcendentalista, ele se funde, emerge, né, no Brahma Jyoti, na luz divina, né, que é uma emanação do corpo de Deus, ele retorna para o mundo material. Não é uma posição efetiva porque ele não entrou, né, ele não entrou na realidade espiritual Vaikuntha, né? Ele ficou apenas num estado de inconsciência, num estado de inação, que é considerado, né, um suicídio espiritual, porque ele nega, né, a sua individualidade, ele nega atividade. E a natureza a natureza da alma é eternamente ativa, né? Ela precisa, ela eternamente realiza atividades e intercâmbios de diferentes humores, diferentes raças. Então, essa realização do Brahman, essa fusão do Brahma Jyoti, tá? Onde se nega a individualidade, se nega atividade, sentimentos, é um suicídio espiritual. Quem quer negar a sua individualidade? Quem quer negar a sua personalidade? Se você se dirige a alguém e diz para ela que ela não tem personalidade, isso é uma ofensa. Tá? Isso produz, né, uma reação de constrangimento. A pessoa se sente constrangida, ofendida, né, denigrida. Você não tem personalidade. Então, não faça ao outro o que você não permite que façam a si. Tá? Logo, não podemos, logo devemos parar de ofender Deus, dizendo que ele não tem personalidade. Não devemos cultivar, né, uma condição de hipocrisia. Ah, eu não quero que me ofendam, dizendo que eu não tenho personalidade, mas eu ofendo Deus, né, afirmando que ele não tem personalidade. Então, né, não é uma postura, né, coerente, não é uma postura, né, assim, a pessoa ela não está sendo, como eu posso dizer, ela não está sendo fiel aos seus próprios princípios, ela está sendo ela está agindo com duplicidade, ambiguidade, né? Ela deseja para ela, mas ela não oferece esse mesmo tratamento para o outro, né? Isso é duplicidade, né? Duplicidade, dicotomia, ambiguidade, hipocrisia, né? E isso é, sim, uma mácula de caráter. Isso não fortalece a consciência, isso não expande, não ilumina, não purifica a consciência. Logo, nos enreda. Ficamos o quê? Condicionados na matéria nos modos inferiores de rajas e tamas. Então, continuando. Acima destes,
Então, eu acabei de contextualizar e refletir a questão de que, né, as pessoas que alcançam, que se situam no modo da bondade, essa categoria de pessoas, né, elas acreditam que o Brahman Supremo é impessoal. O Brahman Supremo é pessoal, é uma pessoa. Mas elas acreditam que ele é impessoal. Do modo geral, quem se situa em Sattva Guna, em bondade. Elas aceitam o culto de Bhakti, no qual ouvir Krishna Katha é o primeiro item, como o meio. Então elas começam com Shravana Kirtana, ouvir e cantar, né, Krishna Katha, né, como o primeiro item, mas como meio. Né? Mas os Bhaktas, os Vaishnavas, né, eles começam com Krishna Katha, eles aceitam o Krishna Katha como o começo, meio e a meta final. Você continua ouvindo e cantando Krishna Katha, né, eternamente, como o próprio Vidura afirma aqui, né, que os tópicos materiais ele ficou saciado, ele ficou saturado, né, já não tolera mais. Mas os tópicos transcendentais de Krishna, né, não se saciam, não saciam, não saciam, né, são assim inesgotáveis. Nós podemos ouvi-los, né, eternamente, sem saciedade, né, e em bem-aventurança. Então, Bhakti, né, então a vida espiritual, a Bhakti Yoga começa com Krishna Katha no começo, no meio e no fim, Krishna Katha. Mas existe essa categoria de pessoas que estão em Sattva Guna, no modo da bondade, que eles utilizam o Krishna Katha, a adoração à deidade, e o Guru como meio. E quando eles alcançam a realização do Brahman, né, eles abandonam tudo isso. E o resultado, a conta é que eles voltam, eles caem do Brahman, porque a alma ela é eternamente ativa, né, e o estado do Brahman, a fusão do Brahman, as almas, né, elas perdem a sua natureza de atividade, tá? De exercer sentimentos, de exercer a sua individualidade. Isso tudo é artificial, é considerado um suicídio espiritual. Então elas voltam, porque elas precisam entrar em Vaikunta, porque elas precisam manter a sua individualidade para poder intercambiar raças, sentimentos amorosos, diferentes humores com a suprema personalidade de Deus, o Brahman Supremo. Então, acima destes, há aqueles que são devotos puros. Eles estão situados no estágio transcendental, acima do modo da bondade material. Então é importante, tá? Nós estamos condicionados na matéria, né, na energia material, que é Daivi Prakriti, né, que é Maya Devi. A energia material é Maya Devi, né, é Daivi Prakriti. É a energia divina de Krishna que tem como atividade, né, satisfazer os nossos desejos de esquecimento de Krishna. Esse é o nosso desejo, esquecer de Krishna, porque todos nós queremos nos colocar na posição de Krishna. Todos querem ser senhores, ninguém quer ser servo.
Então, Mahadevi, né? Então, Krishna, através de Mahadevi, né? Satisfaz os nossos desejos de esquecimento de Deus. Né? Então, ficamos condicionados na natureza material. Aí perdemos a, a consciência de quem somos. Perdemos a consciência de onde viemos. Perdemos a consciência de quem é Krishna. Então esquecemos de Krishna, esquecemos de nosso meio habitat e esquecemos de quem somos nós, nosso verdadeiro eu. E falsamente nos identificamos com o corpo material, com o mundo material e acreditamos que somos produtos da matéria. Então caímos em avidya, ignorância. E pior do que a ignorância, segundo o Sri Upanishad, é o pseudo-conhecimento que nós desenvolvemos nesse mundo que nos afasta mais ainda de quem somos nós, do nosso meio habitat e de quem é Krishna. E isso, né, numa bola de neve. Uma situação assim muito desgraçada, maldita, né? Porque isso só aumenta os nossos sofrimentos, né? A nossa desgraça nesse mundo, atraindo os três tipos de misérias, né? Misérias produzidas dentro do nosso corpo e dentro da nossa mente, misérias de outras entidades vivas, né? Insetos, animais, pessoas, misérias das forças da natureza, calor, frio, seca, fome, tsunami, terremotos, nevada. Por quê? Por causa da nossa ignorância, a vidya, e pior do que a ignorância, o pseudo-conhecimento, a especulação mental que nós desenvolvemos, né? E o cultivo de atividades fruitivas. Isso tudo traz como resultado karma bandhanaha, o enredamento, vai nos enredando, né? No sansara, no ciclo de sansara, nascimento, velhice, doença e morte, nascimento, velhice, doença e morte, nascimento, velhice, doença e morte. Nós ouvimos isso, ouvimos, né? E tá difícil, né? A gente ainda está se arrastando, assim, a gente tem que dar uma turbinada, né? Porque o tempo está passando. Então vamos lá. Então existem os devotos puros. Eles estão situados no estágio transcendental, acima do modo da bondade material. Então, né, nós temos que nos situar no modo da bondade, né, devido, né, a assim, o forte condicionamento que já estamos aqui no mundo material cometendo errando, cometendo atividades assim impuras, muitos nascimentos cometendo atividades impuras. Tá? Então, nós temos que começar, primeiramente, eliminar, minimizar drasticamente Rajaguna, paixão, Tamaguna, ignorância. Tá? E cultivar Sattva-guna, modo da bondade, disciplina, né? Disciplina, ser não violento, pacífico, constante, determinado, né? Ser um devoto, ou seja, né? Vivenciar votos positivos, votos de purificação, né? De iluminação, como não comer carne, peixe, ovos, galinha, não se intoxicar, não praticar jogos de azar, não sexo ilícito, eliminar, né, hábitos ilícitos, impuros, cultivar hábitos puros, saudáveis,
ter uma disciplina, ser constante, ter um sadhana. Então isso é cultivar a moda bondade, né? O resultado desse cultivo, que é uma prática constante do modo da bondade, essa disciplina, esse sadhana, né? Munidos de Shravana Kirtana, ouvir e cantar Krishna Katha, isso faz com que nós alcancemos Shuddha Sattva, bondade pura. Bondade pura. Essas pessoas estão decididamente convencidas de que o nome. Então aqui está o tema dessa palestra. O tema é: essas pessoas estão decididamente convencidas de que o nome, a forma, a fama, as qualidades, etc., da personalidade de Deus não são diferentes umas das outras no plano absoluto. Então isso é um entendimento, né, imprescindível. É entendermos de que isso vai, assim, isso vai fazer toda a diferença na prática de Bhakti Yoga, na vida espiritual. Né? Porque uns avançam, se elevam, né? E outros ficam se arrastando. É esse entendimento de que o nome, a forma, a fama, as qualidades e etc., né? A morada de Cristo, o Dhamma, né? Os devotos de Cristo, seus associados eternos, né? Tudo isso não são diferentes uns dos outros no plano absoluto. Então, quando nós estamos em contato com o nome de Cristo, né? Quando nós contemplamos a forma de Krishna, quando nós, né, ouvimos a fama de Krishna, a morada de Krishna, quando estamos em contato com a parafernália de Krishna, a praçada, os devotos, ouvindo, cantando, o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, tudo isso está no plano absoluto. Então isso faz diferença no avanço espiritual, na qualidade de vida espiritual. E isso tem que estar dentro de quê? Isso tem que estar dentro, isso tem que estar sendo cultivado no sadhana, como uma disciplina, e não sendo conduzido de forma aleatória. Não funciona de vez em quando. Aí é uma vida espiritual arrastada, de vez em quando. Não. Tá? Esse cultivo, essa prática tem que ser constante. Esse é o maior de todos os investimentos que podemos fazer na vida, porque isso é a solução definitiva para todos os problemas. Nascimento, velhice, doença e morte. Para elas, ouvir os tópicos sobre Krishna é como encontrar-se diretamente com ele. Então, esse é o entendimento. Nós temos que entender aqui agora, nessa live aqui que nós estamos aqui participando, que o que nós estamos ouvindo, né, nós estamos numa relação direta com Krishna. Isso é Krishna Katha. Esse é o misticismo, isso é a beleza, né, é a magia de Bhakti. Ao ouvir e cantar Krishna Katha, nós estamos em contato direto com Krishna, porque isso é um processo absoluto, Deus absoluto. Esse entendimento é fundamental. Segundo esta classe de pessoas que estão situadas no serviço devocional puro ao Senhor,
A meta máxima da vida humana é Purushartha, o serviço devocional ao Senhor, a verdadeira missão da vida. Então, né, a vida espiritual começa com o serviço devocional. No começo é serviço devocional, no meio, serviço devocional, e a meta última, serviço devocional, Purushartha, né? Ou Shreya Uttama, né? O abrigo supremo. Por se dedicarem à especulação mental e por não terem fé na personalidade de Deus, os impersonalistas nada têm a ver com a audição dos tópicos sobre Krishna. Então, mesmo que eles estejam ouvindo sobre Krishna, mas por não ter fé, eles não obtêm a compreensão. Krishna não se revela para eles. Krishna fala, eu me reservo no direito de me revelar. Eu me reservo no direito de não me revelar a qualquer um. E ele se reserva ao direito de se revelar, né, àquele que tem fé, que serve ele em devoção. Samoham sarva bhuteshu namedveshosti na priyaha yebhajanti tumam bhaktya mai te teshu chapyaham. Eu não invejo ninguém, nem sou parcial com ninguém. Sou igual para todos. Mas aquele que presta serviço a mim em devoção é um amigo, está em mim, e eu também sou um amigo para ele. Então, né, esse é o humor de Deus. Né? Ele considera aqueles que se devotam a ele, que servem a ele em devoção, como um amigo. Ele considera como um amigo. Né? E ele se considera também um amigo dessa pessoa. Amigo. Isso é Deus. Essa é a mentalidade, não é um ser sisudo, né? Que está ocupado assim, 24 horas em julgamento, né? Em punir e compensar, né? Assim, sisudo. Não, Deus é amoroso, Ele é amigo, né? ele é sensível, é uma pessoa sensível. Tá? Então, esse verso que eu acabei de citar agora é do Bhagavad Gita de Krishna, é ele falando, Deus falando. Os impersonalistas dignos de compaixão, pessoas desse tipo são dignas da compaixão dos devotos puros do Senhor de primeira classe. Né? Os devotos são compassivos, né? Porque a misericórdia de Deus vem a este mundo através dos devotos. E os devotos estão aqui trabalhando, né, para poder salvar o mundo, salvar a sociedade humana. Os impersonalistas dignos de compaixão apiedam-se daqueles que são influenciados pelos moldes da ignorância e paixão. Mas os devotos puros do Senhor apiedam-se de ambas as classes, porque ambas perdem seu tão valioso tempo na forma humana de vida com buscas falsas, gozo dos sentidos e apresentações especulativas mentais de diferentes teorias e metas de vida. Então é complicado, né? A gente tem que ter cuidado. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Gyanatasmai Shri Guravera Maha. Nasci na mais escura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Então vou ler de novo o verso. Ó sábio, os que são dignos de compaixão
apiedam-se das pessoas que, por causa de suas atividades pecaminosas, são adversas aos tópicos sobre a transcendência e que, deste modo, ignoram o propósito do Mahabharata e Bhagavad Gita. Eu também me apiedo delas, porque vejo sua duração de vida sendo arruinada pelo tempo eterno, enquanto elas se envolvem com apresentações de especulações filosóficas, teóricas, metas últimas de vida e diferentes tipos de rituais. Então tem uma crítica aqui de Vidura, né? Especulação filosófica, né? Nós temos essa experiência, né? Quantas obras, quantos tratados filosóficos, né? Através da história, quantas cabeças de pensadores, né? Ocuparam seu tempo, né? Escrevendo, teorizando, especulando, e não deu em nada. Os problemas da humanidade continuam. Não deu em nada. Não? Então, teorias assim, incríveis, fantásticas, sobre metas últimas da vida, né? Mas não são assim produções de conhecimento autorizados, eles são produzidos por indivíduos como almas condicionadas. E a alma condicionada tem 4 defeitos: comete erros, tem sentidos limitados e imperfeitos, tem propensão a enganar, tá? E é iludida. Já nasce em ilusão, né? Não sabe quem ela é, seu meio habitat e sua origem, Krishna, Deus. Então ela já nasce em ilusão, já nasce acreditando que é esse corpo, que o eu, verdadeiro eu, é o corpo material que está se destruindo, que assim, uma vez que nasce, está morrendo. Ela não sabe de onde veio, né? Ela acredita que este mundo é o seu verdadeiro meio habitat, o que é um erro, não é uma verdade, e desconhece a sua verdadeira origem, né? Que é Deus, Krishna, muito menos sua relação com Krishna. Acredita que ela é um ser humano e que é um terráqueo, quando na verdade nós não somos terráqueos, nós não somos seres humanos, né? Nós somos almas espirituais, servos eternos de Krishna. Esse é o nosso verdadeiro eu. E o nosso verdadeiro meio habitat é Vaikuntha. E a nossa verdadeira origem não é a matéria, é Krishna, é o espírito. A vida vem da vida. Hã? Então deixa eu ver aqui. Sri Upanishad é muito interessante. Muito interessante. Não estou encontrando, mas aqui tem o shloka, tem o verso que diz que está aqui: aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes entrarão na mais escura região da ignorância. Pior ainda são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Vou ler de novo.
Isso é, ó, Sri Upanishad. Sri Upanishad. Aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes entrarão na mais escura região da ignorância. Pior ainda são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Imagina, né? É para pensar, né? Aqui, o sânscrito esse é o mantra 9 do Sri Upanishad. Vou ler o sânscrito. Andam tama pravishanti ye vidyam upasate tato bhuya ivate tamo yau vidyayam rataha. Então, este mantra oferece um estudo comparativo sobre vidya, conhecimento, e avidya, ignorância. Ignorância é indubitavelmente perigosa. Porém, ao ser deturpado ou aplicado erroneamente, o conhecimento é mais perigoso ainda. É dito que a causa do sofrimento, qual é a causa do sofrimento? As pessoas, ninguém para pensar nisso, as pessoas estão andando aqui, né? Aqui, ó, estão andando de ônibus, carro, estão entrando ali no shopping, né? Estão indo para o trabalho, né? Transitando, indo para o comércio e tal. Ninguém para pensar, mas estão cheios de ansiedades. Toda essa movimentação munida de ansiedade e lamentação. Ansiedade e lamentação. Ansiedade e lamentação. Né? Ninguém está satisfeito. Está todo mundo correndo para obter alguma satisfação, alguma felicidade. Mas é difícil. Né? E a movimentação não para. E ninguém para pensar que, né, qual é a causa do sofrimento? Qual é a causa de tanta ansiedade e lamentação? Qual é a causa de tanta insatisfação? Avidya, ignorância. Ignorância. Pior que a ignorância é o pseudo-conhecimento. Vamos refletir sobre isso. Tá? O pseudo-conhecimento é perigoso. É perigoso. Por quê? Porque a conta, quando ela chega, é karma bandhanaha, ou seja, cativeiro material. Cativeiro material. Entramos nas mais escuras regiões. Complicado. Então vale a pena, assim, buscar, né, uma relação amigável com Krishna. Vale a pena, né, fazer as pazes com Deus, já que demos as costas para Ele. Muitos nascimentos. Chega, né? Então, o que nós colhemos? Sofrimento. Sofrimento. Então, toda essa movimentação, nascimento após nascimento, né, não fomos bem-sucedidos. Não fomos bem-sucedidos. E não seremos. Então, vamos fazer as pazes com Deus, né? Vamos cantar seus santos nomes, porque a religião universal de Kali Yuga é o cantar dos santos nomes, né? É a verdadeiro processo, né, das nações unidas, de unir as nações, né? O melhor projeto das Nações Unidas, unir os povos, a religião universal de Kali Yuga, Yuga Dharma, o Dharma da Era, é o canto dos santos nomes, é o canto congregacional dos santos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
E a partir daí, nós recebemos o favor de Krishna. Ele mesmo, palavras de Krishna, Bhagavad Gita. Tesham satatam duktanam bhajantam priti purvakam dadami bhudi yogantam janamam upayantite. Né? Para aqueles que estão constantemente devotados em me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então, se nós cantamos os nomes de Deus, que isso é o que? É um flerte, né? É um flerte, é um fetiche que nós estamos jogando para Deus, para conquistá-lo, conquistar o seu olhar, a sua apreciação. Tá? Então vamos lá, vamos cantar, tá? Porque o que os poetas fazem? Né? O que os românticos fazem? Né? Românticos são loucos, românticos são poucos como eu. Alguém conhece essa canção? Que dizem que o outro é o paraíso. Né? Então, o que esses românticos, o que esses poetas fazem? Né? Eles, para atrair, né, o seu objeto de amor, eles cantam. Eles cantam, eles não falam, eles cantam. E o que se faz no mundo espiritual? Cada palavra é um canto, cada passo é uma dança. E quando cantamos os santos nomes de Deus, né, as escrituras, os textos sagrados, os shastras, dizem que ele dança em nossa língua. Ele fica tão feliz com esse fetiche, com esse flerte, que ele fica tão feliz. Krishna, Deus, é de uma personalidade assim tão sensível, que ele dança em nossa língua ao cantarmos seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E assim, nós iniciamos, né, as pazes com Deus. E gradualmente nós vamos avançando. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Ashuvairagam Janancha Yadahaitukam. Prestando serviço à personalidade de Deus, Krishna, imediatamente se desenvolve conhecimento sem causa e desapego do mundo. Tá? Desapego do mundo. À medida que nós desenvolvemos afinidade por Krishna em ouvir a mensagem de Vasudeva, Ruti Katha, esse ruti, esse gosto, à medida que nós desenvolvemos essa afinidade, esse gosto em ouvir a mensagem de Vasudeva, nós nos desapegamos do mundo material e obtemos compreensão, né, da realidade transcendental, da realidade inconcebível. O inconcebível passa a ser concebível por sua misericórdia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Temos que fazer a nossa parte. O mínimo que podemos fazer é reatar essa amizade com Deus, essas pazes, fazer essas pazes, cantando os seus santos nomes. Né? Tanto individualmente quanto congregacionalmente. Ok, então vou ficar por aqui. Então, Marcos Maria Branquinho, que é o Marcos Hanuman. Chintamani Devidasi, que é minha esposa. Yarle Mozaga, Hare Krishna. Jai Prabhu, reverências, todas as glórias, Shila Prabhupada. Deve ser Prabhupada Vyoma. Chintamani Devidasi, minha esposa, está aqui se manifestando. Esse pensamento Mayavada é seguir um caminho mais cômodo para viver nesse mundo e satisfazer os desejos materiais,
se você não aceita Deus como uma pessoa, não há culto de Bhakti Yoga, muito menos cumprimento de regras e regulações. E a pessoa que segue esses impersonalistas continua mastigando o mastigado, presa nas amarras de Maya. Que assim, a, a realização impersonalista, né? A realização impersonalista é a última, essa realização do eu sou, né? E essa imersão na luz divina, no Brahma Jyoti, né? No Brahman Supremo, é a última armadilha de Maya. É a última armadilha. Por isso tem que ter cuidado com o modo da bondade. Porque o modo da bondade, Sattva Guna, o modo da bondade material, ele é muito bom. Ele é imprescindível para uma vida espiritual de qualidade. No entanto, existe também alguns desafios, algumas ameaças. Tá? Temos que ter cuidado, temos que nos manter distantes dos efeitos colaterais do modo da bondade, que pode nos levar à última armadilha de Maya, que é eu sou Deus. Cuidado. Então, por isso que se diz que a vida espiritual, né, é o caminhar no fio da navalha. Tem que ter muito cuidado, não é brincadeira, não é oba-oba. Tem que ter respeito, tem que ter profundidade, seriedade, foco, concentração, determinação, mansidão, humildade. Um estado pacífico de consciência, né? E não perturbado, irascível, né? Ansioso. Não, pacífico, paz de espírito, humilde, manso, respeitoso, virtuoso, porque é o fio da navalha, o caminho da espiritualidade. Tem que ser levado a sério. Yoga, concentração, senão você se corta, senão você cai na última armadilha de Maya, eu sou Deus, que é a última armadilha do modo da bondade. Sanatana Dharma, Hare Krishna, Haribol, reverências Prabhu, palestra muito estática. Gratidão, aqui é o Sanatana Dharma, Haribol, Jai, reverências Sanatana Dharma. Rama Shakha Dasa. Bom dia, Hare Krishna, Vanchakalpa, Haridashana Prabhu. Reverências aos devotos e devotas reunidos. Todas as glórias Shila Prabhupada. Reverências, Rama Shakha, Hare Krishna. Marcos Hanuman. Então, não há discriminação a quem pregar, com exceção dos incrédulos, Mayavadi, e asuras que ofendem o Senhor Shri Krishna Prabhu. Se é uma sociedade fechada, hermética, círculo da comunhão do pensamento, né? Uma sociedade fechada, Rosa Cruz, maçonaria. Se é fechado, se é secreto, né? Não é bom. Não é benéfico, né, para a humanidade. Há interesses, né, egoístas. Né? Existem interesses egoístas. O que é interesse egoísta? Manipulação e exploração. Né? Secreto. Se é secreto, não é benéfico para o outro. Né? Estão tramando alguma coisa. Então, a nossa sociedade, a ISKCON, não é uma sociedade secreta, fechada. Por quê? Porque esse é um legado para toda a humanidade. Né?
é o conhecimento da alma espiritual. Conhecimento, né, que vai nos tirar da posição da posição condicional para a posição constitucional. Tá? Então, nós vamos gradualmente reduzindo, minimizando, mitigando a nossa posição condicional e aumentando, ampliando a nossa posição constitucional, servo eterno de Cristo. Então é para todo, é para salvar a alma. No entanto, existem algumas almas, né, que elas rejeitam categoricamente, né, essa mensagem, essa revelação. Não somos nós, os devotos, que estamos negando a elas. Elas se negam a receber. Né? Então elas ainda estão com um grau de rajas e tamas assim, muito forte, né? Que acaba manifestando uma consciência demoníaca muito proeminente. Porque o divino e o demoníaco em Kali Yuga, né, está dentro de nós, de todos nós. Então, é possível trabalhar essa natureza divina. Tá? É como um copo. Tá? O copo está cheio de ar. À medida que você coloca água, o ar vai saindo naturalmente. À medida que você se absorve em conhecimento espiritual, em Krishna Katha, a natureza demoníaca ela vai se esvaindo. Né? Ela se desfaz. Porém, nós temos que querer. Né? Então, aquelas pessoas que não querem, aí já não é um problema nosso, porque nós estamos distribuindo indiscriminadamente esse conhecimento. Agora, só não podemos, né, só não podemos, assim, provocar, né, uma reação ofensiva, né, impondo a determinados indivíduos que vão cometer ofensas. A gente tem que ter esse cuidado. Chintamani Devidasi. Inclusive, Srila Prabhupada instruiu em suas normas que devotos de fora da ISKCON não podem sentar na Vyasasana para pregar, mas podem assistir, sentar na sala, ouvir as aulas e receber prasada. Né? Então, para não haver assim misturas de, para não haver raça bassa, né? É uma questão de bom senso, né? Assim como eu jamais sentaria, né, numa asana, num asana, né, de uma outra mata, uma outra escola Vaishnava, porque para não misturar os humores, né, para não haver raça bassa, mistura incompatíveis de humores, né? Essa é uma questão de bom senso, é uma ética de bom senso. Então, né, não só nós não permitimos, como via de regra, como uma regra básica, fundamental e de bom senso, como também, né, esse orador, como bom senso, ele também não vai sentar numa raça ou vyasasana de uma outra mata, né? Porque, poxa, incompatibilidade de humores. Ananta Krishna, Hare Krishna, reverências, tudo bem? Tá sumido? Não apareceu lá no Gora Purnima? Eu sei que você participou do Gora Purnima, onde você estava. Mas seria bom também que você estivesse lá com a gente. Já. Então, Haribol, Marcos Hahnemann, Hare Krishna. Então aqui, né, foi o nosso Facebook, Instagram,
Ananta Krishna. Não podemos julgar os Mayavades, pois é uma fase na qual o Atma está em um processo de aprendizado. Talvez nessa ou em outra encarnação irá aceitar Krishna, pois ele é o todo atraente. Né? E não é assim, falar sobre os Mayavadis, né? Falar sobre os Gyanis, sobre os Karmis, sobre os Yogis, né? É uma reflexão filosófica. Né? Isso faz parte do debate, né? Um debate saudável, faz parte de uma reflexão crítica, né? Saudável, sóbria, filosófica, né? É um procedimento, é uma epistemologia, né? É um trabalho de análise crítico, né? Histórico, social, filosófico, psicológico, ontológico, metafísico, teológico. Né? Então, é uma crítica filosófica, né? E não uma mera, um mero julgamento trivial. Né? Então, é uma postura que está assim, autorizada por Guru, Shastra, Sadhu. Né? Então nós temos aí os acharyas anteriores, o Parampará, né? Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktivinoda. Nós temos Narottama Dasa, nós temos Krishnadasa Kaviraja, né? Nós temos o próprio Chaitanya Mahaprabhu, temos os 6 Goswamis. Né? Então, todos os grandes acharyas, né? O próprio Madhvacharya, Ramanujacharya, né? Nimbarka Swami, Vishnu Swami, todos os grandes acharyas, né? Contextualizaram para poder apresentar o Siddhanta, né? O Shreya Uttama, o abrigo supremo, a conclusão suprema, né? Dos Vedas, né? Vedai Sarvairaham Meva Vedyo Vedanta Kriti Veda Videvachaham, né? Através de todos os Vedas, eu sou aquilo que há para ser conhecido. Krishna, né? O Siddhanta dos Vedas está no Bhagavad Gita 15:15. Né? Krishna ali, ele então revelou o Siddhanta de todos os Vedas. Né? Então tudo que os acharyas fazem, né? E que nós, devotos, meros mortais, estamos fazendo, seguindo os passos, né? É a contextualização. Né? Não é um proselitismo, né? Não é um julgamento trivial, né? Mundano. Não, é uma contextualização filosófica. Para isso, temos que utilizar todos os elementos, né? Epistemológico, ontologia, teologia, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, todas as ciências, né? Integradas, interdisciplinar, para poder chegarmos a uma compreensão. Né? Então nós temos que lançar um olhar crítico, analítico, tudo aquilo que existe. Os Gyanis existem? Existem. Os Karmas existem? Existem. Os Yogis existem? Existem. Né? Os Mileshas existem? Existem. Aqueles que estão abaixo, né? Do sistema Varnashrama Dharma. Né? Então nós analisamos todos os setores, todas as situações do mundo. Né? Isso é uma análise crítico, né? E não um julgamento. Gora Premanandi, Hari Haribol. É claro que, né, são fases também. Né? O primeiro estágio é Karma Kanda.
Então as pessoas têm muitos desejos, né? Elas estão sofrendo, elas querem, né, uma vida confortável. Né? Então, eles satisfazem os desejos de forma religiosa, né? Realizando rituais, adorando Deus, orando, né? Para resolver a sua problemática, seu sofrimento material. Karma Kanda, o caminho Karma Kanda, né? Para Vritti Marga. Né? E aí, à medida que a pessoa ela vai se refinando, que até então o Karma Kanda, né? Ele está assim, predominantemente influenciado por Rajas e Tamas. Né? Aí, na medida que ele vai se refinando, que ele vai percebendo que é frustrante seus esforços, né? Apesar de todo o esforço, né? O sofrimento continua, ele começa a se frustrar, ele começa a questionar, aí ele já vai entrando, né? Num outro guna. Aí já vai, começa a ter uma predominância de Sattva Guna, aí ele começa a filosofar, a questionar, a analisar, aí começa a desenvolver um senso crítico mais apurado, mais sofisticado. Ele se torna um Jnani. Né? Mas mesmo assim, ele, como um Jnani, ele chega, né, chegando a um estágio experiente, como um Jnani experiente, ele também se frustra, né? E ele, então, passa para um outro estágio, que é o Passanakanda, né? Bhakti, devoção. Ele faz as pazes com a Suprema Personalidade de Deus. Bahunam Jamanamante Gyanavam Prapadyante Vasudeva Sarvamiti Samahatma Suduravaha. Então, após milhares, muitos e muitos nascimentos, Bahunam Jamanam, muitos nascimentos, o Gyanavam, o grande sábio, Gyanavam, o grande sábio, né? Gyanavam Prapadyante, se rende a Krishna. Vasudeva Sarvamiti, sabendo que Vasudeva é tudo. Aí ele entende, Vasudeva é tudo. Então, quer dizer, né, são diferentes fases. Né? A fase do Karma, a fase do Jnani e a fase do Bhakta. Né? Mas isso tudo é contextualizado, é entendido através de uma análise, através de uma leitura, de um olhar assim, atencioso, né? Criterioso. Né? E não é um julgamento, é uma análise, é um entendimento, é uma leitura, é uma contextualização. Obrigado, Prabhu Haridashna, pela aula transcendental. Todas as glórias, Srila Prabhupada, Gaura Premanandi, Haribol. O Ananta Krishna está em Parati, Gaura Vrindavana, está num bom lugar. Então, vamos aqui, né? Vou encerrar aqui. Hare Krishna, todas as glórias, Srila Prabhupada. Então, vejamos aqui. Jesus, Nataraj, Luiz Carlos, Hare Krishna, Jesus, Kazeduti, Siddhartha, Hare Krishna, Sundarangi, Hare Krishna, Sundarangi, Sonjiri, Regina, Célia, Silva Fernando, Hare Krishna, Luísa Narciso, Luiz Born, Gringa Bela, Leni Ser Humano, Toca do Bicho, Leblon, Bhagavati Devidase, Hare Krishna, Ademas Alves, Hare Krishna, Ademas, João Cristofoline, Hare Krishna, Pablo
César Arcano. Não, César. Ih, tá difícil. Pablo. Marie Pretis. Urbano Luiz Araújo. Urbano Luiz Araújo. Marina Alves. Jaya Gurudassa. Márcia Elbert. Aline Violeta. Dan Varela. Igoru. Maria Luísa Tucilo. Leda Cortes. MTTS P2, P21. Gourabatara. Jai Gourabatara. Carol Santosha. Andréia Albotelho. Danesha. Leandro Exodia. Rosa Jaratato. Hare Krishna, bom dia a todos, todas as glórias de Shila Prabhupada.